Olá, pessoal! Hoje iremos finalizar o nosso trabalho com a segunda parte do projeto Cesta com Uvas Verdes e Margaridas. Agora, dando continuidade ao nosso trabalho, vamos pintar a cesta. A cesta ela está por baixo das uvas, por isso vou pintá-la primeiro. Passo siena natural em toda a cesta. Depois, faço toda a sombra, limpo bem o excesso do pincel, espano bem para ficar um esfumato perfeito, né? Divido a cesta no meio, né, em três partes. Com um lado sujo do pincel para cima, vou espanando, vou fazendo os risquinhos de forma arredondada, espanando para baixo. Depois de ter feito todos os risquinhos em toda a cesta, espanando para baixo de forma arredondada, venho com o branco para dar a claridade na minha cesta e vou passando branco ao contrário do sépia. Tirando todo o excesso do pincel, vou passando, espanando suavemente, sem apertar o pincel no tecido, tá? Não precisa apertar o pincel no tecido. O pincel ele tem que ser passado de leve, tem que usar bem de leve.
Após pintar a cesta, vamos pintar as uvas. Já tem algumas uvas pintadas. Eu usei clareador, passo o clareador primeiro na uva, depois amarelo limão embaixo, espanando para cima, verde pinheiro e sépia para fazer a sombra. Passo verde pinheiro espanando para baixo de forma arredondada, em volta da uva, na parte mais sombreada. Depois passo sépia bem pouquinho, tiro o excesso da tinta do pincel e espano levemente. E faço a claridade com o branco. Posso pintar algumas uvas com verdinho mais escuro, outras mais amareladinhas. Não precisa ser todas iguais, para ficar bem realista nossas uvas. Pronto, agora vou fazer o acabamento, fazendo alguns risquinhos com sépia e verde musgo. Já está pronto o nosso trabalho. Muito obrigada pela sua atenção.
e até o próximo trabalho.